Alegria, alegria! Começando mais um podcast. Eu sou Diogo Hudson, responsável pela Escola de Heróis, e agora eu venho aqui entrevistar ele, Leandro Rispoli. A gente vai falar do nosso novo projeto, o projeto das vendas sensoriais. Exatamente. O logo do projeto é uma mãozinha assim, que é a mão do Guilherme, o meu filhão, e eu estou muito feliz com esse projeto que está sendo lançado agora. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um pai bola de uma série de perguntas que empresários, vendedores, gestores de vendas fizeram para a gente. Leandro, se apresente para o pessoal aqui para a gente começar. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Bora! A alegria estar aqui com você também. É uma honra, um privilégio a gente estar aqui junto e tocando esse projeto Vendas Sensoriais, que é um grande sonho, né? A gente está aí atendendo a uma demanda muito grande do mercado, principalmente dos comerciantes e empresários, e os profissionais liberais também, né? Exatamente, os profissionais liberais têm uma grande necessidade nesse projeto. Leandro, vamos começar a falar de vendas. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, da sua história. Conte para o pessoal, por favor. Eita, Diogo, eu acho que o pessoal, eu vou denunciar um pouquinho a minha idade agora, né? Eu comecei a vender, na época, eu fui funcionário do Banco Real, comecei como office boy do Banco Real e tive uma oportunidade de abertura de conta na época da conta universitária. E eu queria sair daquela posição de office boy, era muito difícil naquela época conseguir uma promoção aqui no Rio de Janeiro. E aí apareceu o Rio Verão Premiado, que era um programa de abertura de contas. E eu tive o desempenho de 850 pontos em 5 meses e meio. Eu não sei quantas pessoas têm consciência o quanto isso é difícil, mas foi o melhor resultado do Brasil. E eu fui para São Paulo fazer um treinamento para gerente do banco. Nesse treinamento, eu tive o melhor treinamento de vendas ali. Aliás, o meu primeiro treinamento, um treinamento que ficou assim na história, e aquele foi meu treinamento e que me desenvolveu no banco. Então, eu tive sempre bons resultados no banco como gerente, e um dia eu resolvi empreender. Comecei como franqueado. E quando eu cheguei na franquia, eu percebi que a franquia ela era uma franquia mais popular, né? E essa franquia ela tinha um ticket médio baixo. E eu comecei a aplicar aquelas técnicas que eu conhecia e rapidamente, dentro de um shopping no Rio de Janeiro, um shopping de pequeno porte, a nossa franquia conseguiu atingir o melhor ticket médio do Brasil. E o pessoal veio perguntar o que a gente fazia, como a gente fazia para vender melhor. A gente vendia mais e melhor. E aí eu comecei a escrever a primeira apostila de venda e a dar treinamento para a minha equipe. Dali em diante, eu percebi que, como franqueado, a gente acaba muitas vezes colocando azeitona na empada que não é nossa, e eu resolvi abrir a minha própria empresa. Chamei um amigo que tinha se tornado amigo ali no shopping, que ele era supervisor de uma grande marca de roupa masculina, e eu abri a minha primeira loja, a V8, foi a loja de roupa masculina que era minha, a marca própria. E aí sim eu consegui desenvolver, tornar essa marca uma marca bem reconhecida aqui no Rio de Janeiro e aplicar ali todas as técnicas de venda. Então, assim, a minha trajetória de venda começou aí. Só que os meus amigos, eles começaram a perceber isso, porque eles compravam lá, eles também eram empresários da mesma região. Eles falaram, você tem como dar um treinamento desse que você aplica para a minha loja, para a minha equipe? E eu comecei a fazer isso na camaradagem. Começou a dar certo. E aí eu fui chamado logo depois para consultorias, e dali em diante começou a minha carreira como treinador e consultor. Muito bom. Leandro, agora a gente vai fazer o pai bola, né? Fazer algumas perguntas para você. E eu quero começar aqui exatamente falando sobre conflito. Dentro da minha área, a área terapêutica, né, e também a área de mentoria, é muito comum, às vezes, eu pegar uma família que tem uma empresa e a família brigou, a empresa acabou. Ou então, ao contrário, a empresa está muito ruim e a família também fica super mal. Então, o que eu queria perguntar para você aqui, para a gente começar, é: dentro daquela fofocaiada, dentro daquele grupo de vendedores, às vezes é um vendedor de shopping, às vezes no comércio, as pessoas ali brigam, fazem intrigas. Como fazer para poder lidar com essas picuinhas, com essas dificuldades, com esses conflitos no dia a dia? Diogo, lidar com conflitos no dia a dia, dentro de uma loja, picuinha, fofoca, é um grande desafio, né? E sabe o que é pior? O que eu percebo é que normalmente isso parte de grandes vendedores.
Então, assim, se fosse de um vendedor que não estivesse performando bem, era só tirar. Mas, às vezes, é o melhor vendedor da loja. E aí, o que a gente precisa fazer? A grande fórmula para se resolver isso é se trabalhar regras claras e muito treinamento. Uma das coisas que eu sempre aplico nas lojas é dinâmicas, para que as pessoas consigam perceber o quanto todos são importantes no processo. Porque uma das coisas que acontece para essa pessoa ser uma pessoa difícil é que ela se acha muito importante do ecossistema. Então, quando você consegue mostrar que dentro do ecossistema, sem todo o restante, não acontece o resultado dela, ela começa a perceber e ela começa a se entender ali melhor com toda a equipe. Então, assim, uma das coisas que eu já fiz, uma técnica que eu apliquei e que deu muito resultado, foi o método DISC, das pessoas se entenderem por que tem pessoas que são mais arrojadas, tem pessoas que são mais gostam de entender melhor tudo antes de partir, e as pessoas se sentem muito mais confortáveis, entendendo mais o comportamento um do outro. Diogo, eu preparei umas perguntas aqui para você. Então, essa daqui é muito importante e é um grande desafio dos empresários. Como superar o medo de rejeição durante o processo de venda? Como superar o medo de rejeição durante o processo de vendas? O que eu percebo? Eu percebo que quando a gente começa a trabalhar uma equipe de vendas, a gente vê as pessoas, geralmente 80, 90%, muito desanimadas, muito acanhadas, muito na percepção de que são inferiores. E você vê 20% de pessoas que realmente performam, às vezes nem 20%, às vezes 10, 15% de pessoas que performam muito, e engolem essas outras 80%. E aí existe um ponto central que uma vez eu estava falando com um grupo de franquias e todo mundo veio no final falar que foi o ponto alto da palestra, que é quando eu falo sobre a relação família e equipe de vendas. As pessoas procuram no trabalho reconhecimento que não tiveram da própria família, que não tiveram do seu pai, que não tiveram da sua mãe. E muitas vezes, aquela pessoa que não está performando, que não está indo bem, ao invés da gente pegar essa pessoa para poder conversar, ao invés de pegar essa pessoa para poder realmente ouvir as dificuldades dessa pessoa, pelo contrário, a gente bate, essa pessoa se sente absolutamente humilhada e aí não tem jeito, ela vai performar pior ainda. Então, a grande dica é: você não vai olhar para aquela pessoa como se ela fosse da sua família, mas você vai precisar entender a necessidade dela. E para que isso aconteça, é muito simples. É você dar feedback. Se você sentar com aquela pessoa toda semana e falar o que está bom e o que pode melhorar, você pode ter certeza absoluta que essa pessoa ela não vai ficar se colocando para baixo. E, principalmente, ela tem que entender que ela tem que seguir os passos dela. Não adianta ela comparar o palco dos outros com os seus bastidores. Bom, agora é a minha vez de fazer uma pergunta. E o que eu quero falar para você agora, Leandro, é exatamente o seguinte: como fazer para a equipe se manter engajada e motivada? O que é isso? É a necessidade de uma rotina? É uma necessidade das pessoas estarem ali tendo uma comissão com um nível maior de resultados? O que fazer para as pessoas se manterem engajadas? O que fazer para as pessoas se manterem engajadas dentro de uma equipe? Às vezes, um pouco de cada, né? Comissão, um pouco também de relacionamento, mas o que faz muito sentido é as pessoas se sentirem parte. Quando as pessoas elas sentem ali, que ali tem uma família, e família tem problema, e tudo bem, elas conseguem superar os problemas da família, mas que elas ali, elas conseguem ter bons momentos, aquilo já não passa a ser um fardo. O trabalho passa a ser um momento bom. E isso gera engajamento. Isso gera senso de pertencimento, que é o grande motivo, é o grande motivador ao engajamento. Então, assim, ter uma boa comissão é ok? É importante? Claro que é. A pessoa tem os sonhos dela para atingir, mas nem sempre essa é a solução. Eu já vi muitas situações, Diogo, de empresários falando assim: o meu melhor vendedor está desmotivado. Então, se eu aumentar a comissão, se eu criar uma premiação, ele vai motivar. Não tem a ver com isso. Às vezes tem a ver com reconhecimento.
E esse reconhecimento, ele precisa acontecer de forma... Tem gente que é movida por isso. Ela vai valorizar muito mais um elogio do que, às vezes, um alto prêmio na conta. Então, é o que eu sinto hoje que o mercado precisa conhecer mais. É essa conexão entre empresário e vendedor. Preparei uma pergunta aqui. Como entender as reais necessidades do cliente para oferecer a solução certa? Como entender as reais necessidades do cliente para poder oferecer a solução certa? A resposta é uma palavra: pesquisa. Toda vez que você for tomar a decisão de uma mudança muito difícil, ou até mesmo uma mudança, às vezes, corriqueira do dia a dia, que você não está conseguindo tomar essa decisão, faça uma pesquisa clara e simples. Você pode pesquisar, inclusive, se você quer aumentar o seu preço. Você pode pegar um grupo de pessoas e perguntar: olha só, se fosse 10%, 20% mais caro, você teria pago? Se fosse 30% mais caro, você teria pago? Então, a pesquisa ela é fundamental. E a minha dica aqui para as pessoas que querem implementar pesquisas, é muito legal você fazer pesquisa com a pessoa que não comprou, com a pessoa também que comprou. E quando as pessoas compram, você pode chegar para elas e fazer a seguinte pergunta: o que que eu falei ou o que que o vendedor falou que fez você comprar? Quando você faz esse tipo de pergunta, a pessoa fala exatamente o que deixou ela com mais desejo. Assim, você pode treinar a sua equipe para poder você enfatizar naquele ponto que deixa as pessoas com mais desejo. Agora eu vou fazer a pergunta para você, que é a seguinte: como lidar com a resistência da mudança dentro de uma equipe de vendas? Como lidar com a resistência da mudança dentro de uma equipe de venda? Isso é engraçado, porque todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar, né? Então, quando a gente vai aplicar alguma coisa que é uma mudança, que é algo que vai evoluir, a gente já tem essa convicção como empreendedor. Muitas vezes a gente precisa vender essa mudança também para os nossos vendedores, para a nossa equipe, para que eles entendam e eles se motivem com como a gente vai ficar. Porque o processo nem sempre é o processo agradável. O processo de mudança, as pessoas gostam da zona de conforto, e tudo bem. Quem não gosta de sentar num sofá e assistir Netflix comendo uma pipoca? Isso é bom, mas isso não faz com que aquilo tudo possa acontecer de resultado. Então, o que a gente precisa hoje de resultado é buscar vender essa ideia para a equipe. Quando a equipe entende a ideia, entende o conceito, entende a direção, tem um processo bem construído, ela engaja, e ela engajando, aí o processo vai acontecer. Então, assim, faça pergunta também, porque às vezes a gente fala assim para o nosso vendedor: façam perguntas, porque a pergunta ela permite que você entenda o real motivo do cliente. Mas a gente às vezes esquece de fazer a pergunta para o nosso vendedor. Então, pergunte para ele: o que você acha que poderia acontecer aqui para ser melhor? Dentro desse processo que eu te apresentei, o que pode ser melhorado? E, de repente, ali vai ter a verdadeira objeção daquela pessoa que você vai descobrir antes. Então, você não vai ter dificuldade lá na frente. Aqui tem assim, ó. Essa pergunta é muito boa. Como fechar uma venda sem parecer insistente ou agressivo? Como fechar uma venda sem parecer insistente ou agressivo? Eu vou falar exatamente ao contrário. Como ser insistente, como ser agressivo, independente se a pessoa reclame ou não. Esse é o meu pensamento. O meu pensamento é muito claro. Imagine um trator ligado. Você liga o trator, ele vai arar a terra, e em determinado momento, aquela pessoa que está ali na fazenda, aquela pessoa que está ali fazendo a gestão ali daquela fazenda, vai virar para você e vai falar: ei, acabou, não quero mais isso. Está na hora de recolher o trator. É exatamente a forma que eu penso. As empresas elas devem ser agressivas na comunicação, porque quem não é visto não é lembrado.
Então, o que que eu penso? Eu penso que o cliente deve estar em contato com você o tempo todo. Se você puder, você manda o WhatsApp. Se você puder, você manda o e-mail. Se você puder, você faz live, você faz vídeo, você faz apresentação, você bate na porta desse cliente, você visita. Agora, o ponto central é que todos esses gestos, tudo isso, todos esses movimentos devem sempre agregar valor para o cliente. Então não adianta você bater na porta do cliente falando o tempo inteiro: ei, compra de mim. Não adianta você que é um terapeuta, você que é um palestrante, chegar o tempo inteiro e falar: ei, eu tenho um curso final de semana, você quer ir? Isso daí não adianta. A tua agressividade, a tua insistência deve ser com coisas gratuitas, com experiências, para que aquela pessoa possa conhecer melhor o seu trabalho. E dessa forma, a pessoa conhecendo melhor o seu trabalho, naturalmente essa pessoa vai comprar. Agora, você tem a missão de fazer essa pessoa lembrar de você. Vamos lá, Leandro. Agora a gente vai para a próxima pergunta aqui. E a próxima pergunta é a seguinte: como equilibrar a necessidade de ser um líder firme, mas ao mesmo tempo você deve ser empático com a sua equipe? Ou seja, você tem que ser firme, você tem que cobrar resultado, mas você tem que entender a necessidade da pessoa, entender o problema da pessoa, o motivo que a pessoa não performou. Como é que você faz esse mix, esse paralelo? Como liderar, ser firme e empático ao mesmo tempo? Dá para responder com uma palavra: um bom feedback. A palavra é feedback. Se você está trabalhando, se você está próximo, se você está dando feedbacks regulares, então você sabe, está sempre orientando a pessoa ao caminho que ele deve seguir. Então, na hora que a pessoa sai daquilo, e o feedback tem que ser registrado, tem que formalizar. Porque dessa maneira, se a pessoa falar: eu não lembro, tem lá, tem uma via com ele, tem uma via com você fala assim: então vamos olhar aqui dentro do feedback. Eu falei com você isso na semana passada, eu falei 2 semanas atrás, e não está acontecendo. Então a pessoa ela acaba se comprometendo ali com aquele resultado, mas principalmente se comprometendo a fazer o processo que foi direcionado ali pelo mentor, pelo líder, pelo gerente, pelo empreendedor. Então essa pessoa ela também tem a possibilidade e tem até mesmo ela precisa desenvolver o profissional. É a capacidade de desenvolver. Ali você está passando conhecimento. Então, o líder, para passar o conhecimento, ele precisa formalizar. E aí, cada liderado vai ter um feedback diferente, e assim você vai ter um momento que você vai ser afável e vai entender, porque no feedback não é só falar, não. Diogo, tem gente que pensa que o feedback é só falar, mas o feedback é escutar também. E aí você vai saber, e aí você vai conseguir ser afável no momento de ser afável e firme no momento de ser firme. Como construir um relacionamento de confiança com o cliente? Como construir um relacionamento de confiança com o cliente? É muito comum um contador fechar, por exemplo, um cliente e não aparecer. Todos os meses ele manda um imposto, de repente esse contador recebe uma ligação daquele cliente, que ele tem amizade, que ele até gosta daquele contador, mas pelo fato dele não aparecer para o empreendedor, um outro contador vai aparecer. E quando isso acontece, é muito claro e muito fácil de você receber uma oferta tentadora. E quando você recebe uma oferta tentadora, por mais que você goste daquela outra pessoa, ou por mais que a qualidade do serviço daquela pessoa seja bom, você balança e tem vontade de mudar. E aí aquele contador pode ser um amigo seu, pode ser uma pessoa próxima, mas se ele está afastado de você, você talvez abrace o concorrente. E como é que você constrói essa relação de confiança? Você constrói essa relação de confiança criando uma comunicação e uma presença. Eu vou dar o exemplo do caso da contabilidade. Aquele contador pode, de 2 em 2 meses, reunir 30, 40, 50 clientes e dar um café da manhã para networking. Mesmo que aquele cliente não vá, ele está sabendo que aquilo está acontecendo e aquele contador está se fazendo presente na vida daquele cliente.
E isso é uma forma também daquele contador gerar autoridade, é uma forma daquele contador mostrar as fotos do evento, e isso o diferencia. E aí eu pergunto para você que está aqui me assistindo, se você é contador, você faz isso com os seus clientes? Então faça. Agora, a nossa próxima pergunta, eu vou trazer aqui para você, Leandro. A pergunta é: como tomar decisões difíceis que afetam a equipe, sem perder a confiança dos membros? Um exemplo de uma demissão, quando a pessoa às vezes precisa ser demitida e aquela pessoa às vezes influencia toda aquela equipe de vendas. Um exemplo, talvez, de um momento onde você tenha que promover uma pessoa e tem várias ali esperando. Como é que a gente faz, Leandro? Como é que toma uma decisão difícil dentro de uma empresa? Como tomar essa decisão de uma forma acertada e assertiva, mas principalmente ali que ninguém da equipe se ofenda, se prejudique, ou que até possa contaminar toda a equipe se a decisão for muito em desacordo com o que eles pensavam, né? Eu vejo que a decisão, muitas vezes, ela é eminente. Ela precisa ser tomada de uma forma brusca. Então, assim, nós vamos dar um exemplo aqui de uma situação onde houve uma desonestidade. É uma situação grave que, para mim, a decisão ela precisa ser tomada imediatamente, porque a desonestidade ela é uma falha de caráter e aí coloca em risco toda a história que você construiu a sua empresa. Então, essa aí é uma decisão que ela não precisa levar muito para frente. Então, é um exemplo para aquela equipe. Por mais que a pessoa que está saindo, ela possa ser uma pessoa com muita influência, naquele momento, permanecer com essa pessoa dentro da equipe, isso pode ser muito mais prejudicial, porque você está dando um sinal de que as coisas não estão bem, ao ponto de você aceitar coisas que estão completamente fora dos seus valores morais. Então, os valores morais precisam ser preservados. Esse é o primeiro passo que a empresa precisa ter com clareza. Quais são os nossos valores? Aí sim, tem outras decisões que são difíceis e que são decisões que pode ser, de repente, tem vários modelos de liderança. Um deles é o modelo democrático. Você pode chamar para conversar, mas eu entendo que quando a decisão ela envolve algo que não é urgente, ela pode entrar para o modelo democrático, sabe? Mas quando você tem uma decisão difícil, que é algo eminente, aí eu acho que tem que ser autocrata mesmo. Então, é assim que eu vejo e conduzo as minhas empresas. Como gerenciar o tempo e equilibrar prospecção, follow-up e fechamento de vendas? Como dividir seu tempo para poder você fazer prospecção dos seus clientes, para poder você fazer follow-up e para poder você fazer fechamentos. Eu sempre respondo essa pergunta através de dois pilares. Um pilar é o processo e o outro pilar é o resultado. O processo ele é fundamental, mas o processo cumprido sem resultado não adianta absolutamente nada. Então, a dica é muito simples e muito clara. Faz um checklist de tudo que você tem que fazer naquele seu dia. 10, 20 atividades. Foca no que vai dar mais resultado. Pega 20% daquilo que vai dar mais resultado e foca em fazer os 20%. Às vezes, o follow-up que você vai fazer pode te gerar um contrato muito grande, então você vai ter que focar no follow-up. Às vezes, aquele fechamento que você tem que, na hora ali, atender a pessoa vai te dar um resultado muito maior, óbvio. É uma negociação, às vezes aquilo ali não está na tua instância, às vezes está com o presidente da empresa. Então, a minha visão é exatamente essa. Pega um checklist e foca nos 20% que vai dar mais resultado. Eu super entendo o processo, mas o resultado é o que mais importa. Agora vamos lá, Leandro. A minha pergunta é: como se diferenciar no mercado saturado e hipercompetitivo?
como se superar no mercado saturado e hipercompetitivo. Mercado, hoje em dia, está assim, né? E seja para o que for, seja no varejo, seja no atacado. Eu tenho amigos que são do varejo, eu tenho amigos do atacado, todos estão passando pela mesma situação. Então, para se diferenciar hoje em dia, primeiro você precisa ser visto. Para ser lembrado, você tem que ser visto. Então, você tem que estar em várias plataformas. Você precisa se encontrar uma forma de que seu cliente lembre de você com mais frequência. Primeiro ponto. Segundo, você precisa inovar. Eu sei que inovação é um grande desafio, mas assim, parar um tempo e entrar para o estratégico. Porque o que eu mais conheço é empreendedor que está no operacional devido à grande necessidade de resultado. E ele deixa de pensar fora da caixa, ele deixa de criar algo novo. Sabe, eu fico impressionado e às vezes trabalhando muito a minha mente de que como coisas simples podem ser tão extraordinárias ao ponto de durarem gerações, como o clipe de papel. Uma coisa extremamente simples, que foi criada em algum momento, e aquilo funciona até hoje. E você olha para aquilo e você fala, não sei como melhorar. Ele é tão bom que até hoje ninguém conseguiu criar uma melhora. As coisas boas e extraordinárias geralmente são simples, João. E é isso que as grandes empresas, quando elas fazem a galinha do ovo de ouro, ela não faz uma coisa extraordinariamente difícil. Ela faz uma coisa que era uma necessidade se tornar uma coisa simples ao ponto de não ter como ser mais melhorado. E é isso eu percebo que é o grande diferencial das empresas que fazem sucesso hoje e se diferenciam. Como resolver conflitos entre membros da equipe de forma justa e eficaz? Como resolver conflitos entre membros da equipe de uma forma justa e de uma forma eficaz? Uma vez eu estava treinando uma empresa onde era uma família, essa família tinha brigado simplesmente dentro da empresa e a família estava muito mal e a empresa indo de mal a pior. E o que eu fiz ali, e é muito simples de fazer e faz total, absoluta diferença. Bom, para que não haja constrangimento entre as pessoas, a gente deve simplesmente pegar os valores da empresa e perguntar de forma clara e genérica quais são os valores que a gente mais está abraçando e quais são os valores que a gente está deixando de lado e poderia abraçar mais. Então, de uma forma muito clara, você pode perguntar: ei, você, Vitor, qual desses valores aqui você sente nesses dias que a gente mais abraçou e quais deles você sente que a gente deixou de lado? E com isso você vai falando: ei, você, Arthur, e você, qual que você acredita? E você, Marta, qual que você acredita? Aí você pode, nesse exato momento, perguntar para as pessoas assim: e naquela situação da semana passada que aconteceu aqui, que um cliente não ficou satisfeito, qual desses valores aqui a gente está abraçando e qual desses valores que a gente está deixando de lado? E o que a gente pode fazer para melhorar? Isso é uma forma que você não gera constrangimento e gera aprendizado. Agora, minha pergunta para você, Leandro, é a seguinte: como que as redes sociais impactam em uma negociação de business to business? Como as redes sociais impactam numa negociação de business to business? Hoje é assim, ó, a percepção das pessoas não tem mais a ver com o nosso currículo, não tem a ver mais com a nossa história contada através dos papéis que a gente tem, mas a nossa história está ficando na rede social. E a história da empresa não é diferente. Tem muita empresa que utiliza ainda as redes sociais como um canal de venda, como se fosse um grande portfólio de venda. Mas ali na empresa, para ter engajamento, na rede social precisa ter história. A história faz com que as pessoas se conectem.
Tem empresa que começou... há pouco tempo atrás eu estava vendo a Chili Beans, que começou a parecer uma banquinha de camelô. E aí é o extraordinário de você ver o império que se tornou de uma pequena empresa. A Amazon também começou, parecia um escritório de contabilidade, uma mesa, um telefone convencional. E quando a gente vê isso tudo, a gente fica feliz e quer seguir uma empresa que é uma empresa de sucesso. Todo mundo gosta de acompanhar o que faz sucesso. Só que como as pessoas vão conhecer e vão saber se tem sucesso ou não, se elas não sabem da onde veio e para onde vai? Então, acho que o grande diferencial e o grande momento que as empresas podem fazer é elas desenvolverem uma rede social com a história dela contada no passo a passo, ali, de forma descontraída, sabe? Tirar dessa formalidade, porque a rede social ela não tem a formalidade do site da empresa. Eu acho que é isso que vai fazer com que a empresa consiga ter um bom resultado ali de empresa para empresa. Como dar um feedback negativo sem desmotivar o colaborador? Como dar um feedback negativo sem desmotivar o colaborador? Bom, existem várias técnicas, dentre elas a feedback burger. Você começa dando feedback falando sobre uma coisa positiva da pessoa, depois você fala no que ela tem que melhorar e depois você fala outra coisa positiva. E uma outra forma de você fazer isso é pedir para a pessoa olhar para uma cadeira vazia, por exemplo, e imaginar como se ela tivesse ali sentada. E ela estando ali sentada naquela cadeira vazia, o que ela falaria para ela melhorar? Então, automaticamente a pessoa vai reconhecer as dificuldades, automaticamente a pessoa vai reconhecer os problemas e automaticamente a pessoa vai falar o que ela deve melhorar. Então, isso é uma forma de você dar um retorno para a pessoa sem que ela fique constrangida, mesmo sendo um retorno negativo. O principal é você perguntar ao invés de afirmar. Agora é minha vez para você e eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Como encontrar motivação diária para que as pessoas possam continuar mantendo a performance? Como encontrar motivação diária para que as pessoas possam manter a sua performance? Então, motivação, às vezes as pessoas pensam que pode ser algo externo. Motivação é interna. É o motivo para a ação. Então, assim, é conhecer as pessoas, sabe? Se conectar com elas. Eu sei que a pessoa que está nos escutando agora pode ter uma grande empresa e falar, Leandro, eu não tenho como me conectar com todos os meus colaboradores. Mas as conexões, elas começam de um por um. Então, assim, se esse empreendedor ele se conecta bem com os seus diretores e ele incentiva o diretor a se conectar com os gerentes vão se conectar com os vendedores e aí sim você vai ter uma empresa toda conectada. Sabe? Quando a gente fala de conectar, a gente fala dos 5 sentidos. A gente está falando das pessoas olharem e perceberem, terem verdadeiramente empatia uma pelas outras e entender os motivos daquela pessoa. Sabe? Cada um tem seu motivo interno. Nem sempre a pessoa da primeira vez ela vai abrir o verdadeiro motivo pelo qual ela trabalha naquela empresa, o verdadeiro motivo pelo qual ela se colocou naquele cargo, mas tem um motivo lá dentro que modifica tudo. Se aquela pessoa, se a gente entender esse motivo, se a gente descobrir qual é o sonho dessa pessoa, a gente vai trabalhar em cima do propósito. E aí, em cima do propósito, é tiro certeiro. O resultado dessas pessoas vão modificar da água para o vinho, porque aí as pessoas elas vão saber que dentro daquela empresa, dentro daquela instituição que ela está presente ali, as pessoas estão engajadas com ela atrás para alcançar o sonho dela. E é isso que faz toda a diferença. Como gerenciar o desempenho de uma equipe diversificada? Como gerenciar o empenho de uma equipe diversificada? Eu gosto muito de concertos, gosto muito de música clássica. E recentemente eu tive em Viena assistindo um concerto. E quando você tem um concerto,
O maestro, ele está com a batuta na mão e comandando aquele time de pessoas que tocam instrumentos completamente diferentes, que têm histórias completamente diferentes, mas existe uma harmonia naquele conjunto. E uma das coisas que eu percebo é exatamente a falta de harmonia dentro das empresas. O que que faz uma empresa ter harmonia? É apenas você tratar bem as pessoas? É você pagar bem as pessoas? Eu não penso dessa forma. Isso tudo é importante, mas antes disso tudo existe uma palavra chamada processo. Quando aqueles músicos da orquestra estão com a partitura na sua frente, eles têm o processo, eles sabem exatamente o momento que vai entrar o violino, eles sabem o momento que vai entrar o saxofone, os metais e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso? As pessoas precisam de um checklist. Isso tem que ser em todos os lugares, isso tem que estar muito claro, tem que estar no mural, isso tem que estar na frente da pessoa. Se é uma área de call center, isso tem que estar na mesa. Se é uma equipe de vendas, isso tem que estar no mural. E quando você tem essa partitura ali, toda aquela equipe vai saber exatamente o que tem que fazer. Então, quando isso acontece, a harmonia tende a ser muito maior. Em paralelo a isso, é óbvio que você tem que tratar as pessoas bem, é lógico que você tem que dar o feedback positivo na frente de todo mundo, o feedback negativo você coloca a pessoa individualmente numa reunião com você. Agora, o principal é o processo. Vamos lá, Leandro. Agora a minha pergunta é: preço. O que fazer para poder cobrar caro e a pessoa ter a sensação que aquilo está de graça? Diogo, eu vou falar, me fez, o que fazer para cobrar caro e a pessoa ter a sensação de que aquilo é de graça. Então, acho que eu vou mudar esse termo aí, cobrar caro, mas manter uma boa margem de lucro, tá, Diogo? Porque eu acho que o caro é aquilo que as pessoas olham e não veem valor. Ter uma boa margem de lucro hoje tem sido um grande desafio. Então, assim, posicionar melhor o seu produto faz com que você melhore a sua margem de lucro. Mas toda a sua história faz vender. As pessoas querem saber, Diogo, não se aquele produto especificamente ele é melhor ou pior do que o outro. Eles querem conhecer a história do produto. Tudo tem a ver com storytelling. Então, quando você vai e você coloca um nome no produto, que é um nome inovador, já é uma novidade. Se você coloca, por exemplo, um nome para uma cor, eu vou contar uma história aqui que é muito curiosa. Uma vez eu comprei uma calça jeans para minha loja e essa calça, quando eu comprei, eu achei bem bonita. Quando eu cheguei na loja e os meus vendedores abriram a calça era verde, Diogo. Era um verde musgo. Então, os meus vendedores olharam e falaram assim, cara, isso não vai vender. Isso não vai dar certo. Essa calça vai encalhar, ela não vai vender. E eu olhei para aquilo e falei assim, cara, eu vou fazer uma combinação. E fiz uma combinação no manequim com uma camisa preta. Basicamente era o que combinava, mas ficava muito bonito com a camisa preta. E eu falei, olha, mandei uma mensagem, naquela época era por e-mail, mandei um e-mail para todos os clientes dizendo assim, venha conhecer a nova calça cinza titânio. Cara, foi um sucesso. A calça vendeu toda em uma semana. As pessoas vinham falar, pô, eu quero conhecer essa calça cinza titânio. E as pessoas olhavam para a calça e ela tinha um acinzentado, mas era um acinzentado esverdeado. E aquilo deu muito certo e aquilo foi um grande diferencial, porque as pessoas, inclusive, as pessoas queriam recomprar a calça. Olha que incrível, uma calça que os vendedores no primeiro momento não gostaram, e você sabe que quando o vendedor não gosta, ele não consegue vender, foi uma calça que era pedida. E a gente fazia a combinação, as pessoas saíam, e foi uma das calças que fez mais sucesso. Talvez a calça jeans que vendeu mais rápido dentro da minha loja. Não é incrível? Como garantir que todos os membros da equipe se sintam valorizados e ouvidos, mesmo em situações de conflito? Como sentir
Como fazer com que os membros da equipe se sintam valorizados, todos eles, de forma igual, mesmo em situação de conflito? O meu discurso aqui é para o gestor, é para o dono, é para o presidente da empresa. Nem você, nem ninguém vai conseguir agradar a todos. Então, existe uma grande diferença entre o que é ideal e o que precisa ser feito. O que precisa ser feito e não tem jeito. Você não vai agradar a todo mundo. Agora, é aquilo. Uma vez eu estava vendo um filme que é um filme chamado Os Dois Papas. E aí é um filme com uma história real que um papa virava para o outro e falava o seguinte: olha, existe uma família que está passando por uma dificuldade muito grande e eu preciso falar com essa família uma realidade. E o outro papa virou e falou o seguinte: você pode falar a realidade para a pessoa, mas se você não falar a realidade com amor, a dor vai ser muito cruel. Então, por mais que seja real aquilo ali, você precisa falar com a pessoa com amor. Porque até mesmo uma carta de demissão, até mesmo o momento que a pessoa está sendo mandada embora, às vezes aquilo ali abre portas para outras coisas na vida dela. Mas a notícia, a forma que você vai dar a notícia, o jeito que você vai desligar a pessoa, a forma que você vai conversar com a pessoa, você precisa fazer com amor. Você precisa fazer como se fosse o seu filho sendo demitido. Você precisa fazer como se fosse a sua filha recebendo aquele feedback negativo. E eu percebo que as pessoas não têm muita papa na língua, não, porque é como se as pessoas tivessem que mudar, sabe? A gente está num mundo muito competitivo, onde existe muito mais o foco no que eu sou e no que eu quero do que o pensamento do que o outro precisa. E quando a gente consegue pensar no que o outro precisa, a gente consegue ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de afeto, um pouco mais de amor, porque a gente tem um tempo nessa vida e às vezes a gente acha que a vida é ilimitada. E dentro desse tempo, todos nós em algum momento vamos adoecer, todos nós em algum momento vamos nos sentir inúteis em relação ao trabalho, porque a gente vai pifar de uma forma ou de outra. Então, toda a nossa vaidade, todo o nosso ego, toda a nossa forma de falar que a gente é muito bom, que a gente é fantástico, cara, isso tudo vai por água abaixo. É só uma questão de tempo. Então, já que você tem saúde, você tem capacidade, você tem inteligência para poder fazer as suas atividades, que você possa compreender que os outros não têm essa mesma eficiência e está tudo certo. Não adianta você ficar reclamando que uma pessoa é lenta ou é lerda, porque ela não vai ser igual a você. Agora, a tua sabedoria é fazer aquela pessoa ser amadora. O que é ser amadora? É ela amar aquilo que ela faz. E amar aquilo que ela faz, você só vai conseguir se você tiver amor nas suas palavras. Agora vamos lá, Leandro. Agora a minha pergunta para você é a seguinte: crenças de vendas. Como lidar com uma equipe que tem crenças limitantes de vendas e a equipe se sente inferior pelo fato de estar trabalhando com vendas? Como lidar com uma equipe que tem crenças limitantes e se sente inferior em relação à venda? Bom, eu vou te falar que eu já vivi isso, tá? Inclusive, eu fiz um exercício que eu falei assim, eu estava falando sobre as vozes da nossa cabeça. A voz positiva e a voz negativa. E naquele contexto eu falei assim, o que que o inimigo, que eu estava falando entre Deus e o diabo, o que que o inimigo, o que que o diabo tem falado para você? Qual é a mentira que ele tem te contado? Porque ele é especialista em roubar, matar e destruir. E ele é o pai da mentira. Então, qual é a mentira que o diabo tem te contado? E uma pessoa falou que a mentira que o diabo estava contando para ela, essa pessoa era vendedora, é que ela não sabe vender e como é que ela se candidatou para trabalhar num cargo de venda. E aí eu falei para ela, eu dei um exemplo, eu falei assim, bom, então você está me dizendo que um enfermeiro, por exemplo, ele já nasceu
sabendo cuidar de pessoas, num leito de hospital. Ou não? Você está me dizendo, então, que um advogado, ele já sabia cuidar de processos, fazer uma inicial, ou ele treinou? Que o engenheiro já nasce sabendo fazer um prédio, um edifício. Não, não é assim que as coisas funcionam. O fato de não saber significa que é uma grande oportunidade de aprendizado. E não tem certo e errado, no meu ponto de vista. Tem o certo, tem o que deu certo e tem o que a gente teve a oportunidade de aprender. Não teve erro. Todo erro é uma grande oportunidade que a gente está tendo de fazer o novo e, de repente, se descobrir em algo que as pessoas estavam dizendo para a gente que não era possível. E eu acho que esse é um grande desafio. Quando alguém diz que você não consegue, você vai lá e você consegue. Eu falo que aonde uma pessoa, com uma cabeça, dois braços e duas pernas vai, eu também consigo chegar. Eu vou falar agora uma pergunta aqui mais de gestão, tá? Como administrar as finanças de forma mais correta, mais justa, com você, com a empresa, com a família? Como equilibrar tudo isso? Como equilibrar as finanças? Bom, durante muito tempo na minha vida, eu fui muito planejado na minha área financeira. Tinha um mês que eu não guardava dinheiro, no próximo mês eu também não guardava, e no outro mês eu também não guardava, e no próximo eu também não guardava. E era planejado, metódico. E o que que fez a minha vida mudar? Existe uma coisa muito comum, que é você querer pagar todo mundo e esquecer de se pagar. Não é assim que funciona? Geralmente, quando a gente coloca o nosso foco em pagar as nossas contas, a gente paga as nossas contas, mas a gente não se paga. Então, uma coisa muito básica, muito básica. Quando você recebe seu salário mensal ou quando você recebe seus honorários na tua prestação de serviço, a primeira coisa que você tem que pagar é a si mesmo. Não importa se você vai tirar R$ 100, R$ 10, R$ 20, R$ 200 ou R$ 10.000. Pegue esse dinheiro e guarda. Você precisa guardar esse dinheiro para uma série de questões. A primeira delas, porque você não sabe se vai ter uma emergência no futuro. A segunda é para sua própria diversão. Você não trabalhou tanto? Você merece desfrutar. Mas não adianta você querer desfrutar sem pagar a si mesmo para que ele desfrute. Então, a minha dica muito básica é essa. Cara, não importa quanto que seja, pega do seu salário, do seu dinheiro que você recebeu, algum dinheiro e guarda para você. E desfrute desse dinheiro. Não adianta. Daqui a algum tempo, você vai olhar e vai falar: o que que eu posso fazer com esse dinheiro? Você vai lá e desfrute. Vai no restaurante caro, compra um produto caro, faz aquilo que você tem desejo, porque você não sabe o dia de amanhã. É isso. Se pague primeiro. Agora vamos lá, Leandro. Minha pergunta é: por que que o pequeno e médio empreendedor deixa tão de lado o marketing digital? Por que que o pequeno e médio empreendedor deixa tão de lado o marketing digital? Eu percebo assim, o pequeno e médio empreendedor, ele já foi para o marketing digital, ele já se frustrou. Primeiro, ele vai e muitas vezes tenta fazer por conta própria. Eu acho que essa é a primeira tentativa. Aí não está funcionando, ele contrata uma empresa. E hoje em dia tem muitas empresas e tem muitas pessoas que se dizem especialistas e não são. E aí as coisas simplesmente não acontecem. E ele vai perdendo dinheiro, e ele não entende o marketing digital como deveria entender. Então, eu vou falar aqui uma coisa. Para você que é empresário, para você que é hoje um gestor de uma empresa, um presidente de uma empresa,
o quanto isso é importante. No passado, mais valia você estar bem localizado do que qualquer outra coisa. Era a primeira coisa. As pessoas pagavam caro por um bom local físico. Então, ele se posicionava numa rua, pagava uma fortuna de luvas, e eu estou falando de muito dinheiro de luvas, e ainda pagava aluguéis muito altos para poder manter. E muitas das vezes estavam dentro de shopping, com alto condomínio e tudo mais. E isso consumia uma boa parte do lucro. E algumas empresas, teve uma vez aqui num grande shopping do Rio de Janeiro, que eu fui no shopping para abrir uma loja, e aí o corretor tinha estudado comigo, tinha feito faculdade comigo. E ele me encontrou, a gente tomou um café e ele perguntou para mim, a sua loja dá lucro? Eu falei, está, tanto que eu estou querendo vir para cá. Esse é o melhor shopping. Eu falei assim, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu quero que você saiba, que você é meu amigo, que 80% das lojas aqui desse shopping não dão lucro. E eu falei, como pode? E ele falou assim, e eu ainda vou te contar mais. Desses 80%, a maior parte dá prejuízo e o prejuízo é grande. Eu falei, por que não fecha? Porque eles utilizam esse shopping como marketing. Olha que incrível isso. Aquele shopping, estando na bolsa da loja, fazia com que todas as outras lojas vendessem mais. Então, o que eu entendi? Naquela época, o marketing era esse. Hoje as pessoas olham e pensam, será que vale a pena você pagar 20, 30, 40 mil reais num aluguel, condomínio, caro, para ter uma loja muito bem localizada e ainda pagar 1, 2 milhões de ponto? Ou será que vale a pena você ir para um lugar que esteja próximo do centro e você pague muito menos, de repente 5 mil reais de aluguel, e você coloque esse dinheiro, eu estou falando dessa diferença, nem precisa ser toda, de 20, 30, 40 mil reais no marketing digital com uma empresa que realmente seja diferenciada. Eu entendo que esse é o caminho do futuro, Diogo. E essas pessoas elas precisam estar conscientes de quem fizer isso primeiro vai sair na frente. E a corrida, ela é assim que é ganha. Quem parte primeiro tem muito mais probabilidade de ganhar essa corrida. Então, se hoje as pessoas entenderem o marketing digital e verem quanto investem em custos fixos para a sua loja, e ainda assim elas conseguem pagar, inverter e mudar o posicionamento e entenderem que o marketing digital é que vai fazer vender, porque já está acontecendo isso, a gente vai ter uma inversão e vai fazer com que pequenos e médios consigam investir de forma assertiva no marketing digital e terem excelentes resultados. Essa pergunta aqui é simples, mas todo mundo quer a resposta. Como atrair clientes? Dá a fórmula para a gente, Diogo. Como atrair mais clientes? Eu sempre falo que a fórmula é muito simples, fazendo muitas e múltiplas ofertas. Se você fizer oferta o tempo inteiro, você vai atrair. Se você não fizer oferta o tempo inteiro, você não vai atrair. Vou dar exemplo claro e simples. No varejo, aquela pessoa entra na loja, sai da loja e talvez ela nunca mais volte. Será que se você talvez tivesse cadastrado essa pessoa, e essa pessoa tivesse entrado no teu Instagram e ela tivesse te seguido no Instagram, você não poderia mandar outras ofertas para ela no Instagram? Será que, por exemplo, aquela pessoa que entrou na tua loja, que é uma loja de brinquedo, se você virar para aquela pessoa e falar, eu posso te cadastrar porque a gente vai ter aqui um almoço com o Superman, o Homem-Aranha e o Batman, e você traz seus filhos, eles podem brincar aqui, e isso acontecer várias vezes, será que isso não faria você vender mais? Então, atrair mais clientes para mim é não parar de fazer ofertas em múltiplos canais. Eu sempre falo que existem os canais de multiplicação. O primeiro canal de multiplicação é o modelo de negócios. Se você faz um negócio que troca a hora por dinheiro, você precisa mudar esse modelo. Talvez desenvolver uma franquia, talvez utilizar a mídia social a seu favor, que é o segundo canal de multiplicação, que é exatamente a internet. Terceiro canal de multiplicação, as inteligências artificiais.
quando você estrutura uma inteligência artificial que hoje em dia ela não apenas opera no WhatsApp, como ela pode ligar para a pessoa, um robô liga para a pessoa com a voz de um ser humano, com toda a estrutura de informação que você tiver, você pode passar para essa inteligência artificial, você pode treinar essa inteligência artificial com o teu produto, ela apresenta o seu produto pelo telefone, consegue marcar reunião, consegue pegar o telefone de contato da pessoa, consegue agendar para o ser humano ir lá e vender. Isso é um outro canal de multiplicação. E um outro canal de multiplicação, a equipe de vendas, uma equipe de vendas que seja ativa e que ela possa vender para você em qualquer situação e qualquer pessoa possa vender para você. E o que eu estou falando aqui não é difícil. É um advogado que chega no cabeleireiro, que chega no barbeiro, e ele convence esse barbeiro a fazer parte da equipe dele. O barbeiro vai lá, indica um cliente, indica dois clientes, ganha um percentual e ganha uma comissão. Essa é a minha teoria. Todo mundo que você conhece ou que você conhecer tem que vender para você. Essa é a minha forma de pensar. Agora vamos lá, Leandro. Agora é contigo. Como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional como empreendedor? Como equilibrar a vida pessoal e profissional como empreendedor? Essa eu vou responder para mim mesmo. Eu queria mandar esse vídeo lá para o passado. Esse foi o meu maior desafio na vida de empreendedor. Durante boa parte da minha vida, eu não tive lá com as minhas filhas. Você sabe que essa foi a primeira vez que eu consegui ir no Dia dos Pais? Foi nesse ano, porque todos os anos eu estava trabalhando muito para estar lá. E a minha filha era a criança que ficava com um presente na mão sem ter o pai para entregar. E assim, eu tenho 3 filhas e uma delas eu percebo que ela tem a sensação de uma ausência de pai, mesmo estando lá. Mas eu não estava na hora certa, no momento certo. Isso impacta muito negativamente. Como você equilibra? É você entendendo quais são os princípios. Sabe? Os princípios, a família vem na frente do trabalho. E se a gente cria essa hierarquia e você entende que isso vai te dar o dinamismo necessário, você vai ter uma base muito firme para você realizar os teus sonhos e realizar, inclusive, os seus empreendimentos. Tem um momento que a gente está se dedicando muito no trabalho? Tem, mas você não pode abrir mão do maior legado que você vai ter. E não é a empresa. E não é a herança. São seus filhos. É a história que eles têm para contar. É o que eles vão contar para os seus netos. É o que eles vão passar para os seus netos, porque a gente acaba repetindo os mesmos padrões que a gente recebeu dos nossos pais. E a gente vai traumatizando toda uma geração. E a gente está numa geração de filhos, de pais vivos e ausentes. Pessoas que entram dentro de casa e o tempo que tem, ao invés de trocarem com o filho, conversarem, falarem sobre as histórias, eles estão se dedicando a ficar no seu celular e nas redes sociais. Leandro, eu gostaria de me dedicar nessa parte aqui do podcast a contar algumas histórias. E são histórias engraçadas e, ao mesmo tempo, são histórias curiosas. Para quem não me conhece, está assistindo, eu visitei 50 países, né, e treinei grandes empresas como a SEG, a SEDAI, Petrobras, Grupo Atento, dentre outras. E eu gostaria de finalizar aqui esse podcast contando algumas histórias da minha parte, e se você tiver alguma história na sua cabeça também, sobre algum treinamento que você tenha dado, ou sobre alguma situação ali de atendimento ao cliente, ou alguma história que você tenha de antivenda, que eu chamo de antivenda, que é exatamente o cliente querer comprar, o cliente querer ali adquirir o produto e o vendedor, ele dá um jeito de colocar a pessoa para fora da loja ou para não fazer a venda. Então, eu vou contar algumas histórias aqui, eu vou contar histórias de experiências sensoriais, já que a gente não falou de vendas sensoriais até agora, eu vou falar de vendas sensoriais e vou contar experiências sensoriais, e também vou falar de antivendas, que são histórias até engraçadas. Primeiro, é bom a gente definir o que são as vendas sensoriais. Leandro, eu vou deixar para você definir, e eu sinto que, dentro dessa tua explicação, eu vou começar a contar uma história atrás da outra aqui, e aí você conta também. O que são as vendas sensoriais, Leandro?
Venda sensorial é uma grande revolução no método de vender. Eu sou o vendedor que estou trabalhando com isso ali diretamente com o cliente. Então, eu vendi diretamente, eu amo vender. Eu faço isso com amor. E eu conheço as técnicas. O básico da venda, ele está ali em todas as técnicas que você vai escutar por aí, ele está assim, ó. Você precisa conhecer muito bem a característica, benefício, vantagem, atratividade do seu produto. Você precisa vender por valor e não por preço. Você precisa dar um atendimento de excelência. Você precisa entender e perguntar, perguntas abertas, perguntas fechadas. Eu falo que isso as pessoas já estão comendo com farofa, sabe? Aquilo que já foi prato principal um dia, a gente coloca com farofa. É igual a gente coloca ovo, bacon, isso virou com farofa, não é mais a carne. A gente está hoje, com as vendas sensoriais, trazendo uma outra ótica completamente diferente. Quando a gente fala de vendas sensoriais, a gente fala de um método muito natural. Eu não sei como não foi pensado, desenvolvido há muito tempo antes, sabe? Porque se a gente está falando de que as pessoas, você tem que entender do produto, pessoas, Diogo, não se conectam com produtos, pessoas se conectam com pessoas. Sabe por quê? Porque o produto que você tem hoje, que a pessoa foi lá e admirou e falou, ai, que produto lindo. Se ela comprou aquele produto, ela não quer comprar de novo, porque ela quer novidade. Se ela não comprou, ela precisa perder para que ela possa aproveitar a próxima oportunidade. E ela não vai ficar com a vida inteira com aquele produto na cabeça. Mas pessoas, quando se conectam com pessoas, elas se conectam pelos 5 sentidos. E por isso, os 5 sentidos são tão importantes. São os 5 sentidos de conexão com o mundo. E olha que interessante, o teu cliente tem os mesmos 5 sentidos. Então, quando essas pessoas elas conseguem se conectar, você imagina, se a gente se conecta com um só sentido, eu faço uma vitrine bonita, a pessoa passa lá e ela se conectou pelo visual. Eu tenho aqui uma conexão. É uma conexão forte? Não é uma conexão forte, é de um dedo. Se você conectar com dois, você tem 2 dedos. Agora, se você faz a conexão perfeita, que são os 5 sentidos, se conectando com os 5 sentidos do seu cliente, você faz essa conexão aqui. Essa conexão, ela não tem nome científico, mas ela tem um nome que eu batizei. Essa conexão eu chamo de amigo. E é mais que amigo. Essa pessoa se torna fã. Essa pessoa não só compra, ela recompra. E ela não só recompra, ela fala com os outros, ela defende a sua marca. Ela vende para você, ela vira fã. Quantas marcas nós conhecemos que as pessoas são fãs? As pessoas sentam nos lugares para tomar um suco, tomar uma água de coco, e elas ficam discutindo se é melhor Android ou Apple. Por que elas se defendem assim? Por que elas discutem isso? Nem a Apple, nem a Android, nenhuma das marcas da Android, que vendem com o aplicativo Android, pagam a ela. Então, olha que interessante. As pessoas estão ali se degladiando por marcas porque elas defendem aquelas marcas e pior, ou melhor, elas pagam caro para ter aquele produto. E não é incrível? Quem de nós, empreendedores, que não gostaria de ter uma marca que as pessoas compram, pagam o preço que precisa pagar e ainda assim defendem a marca e vendem aquilo? Então, vendas sensoriais é isso, é uma outra ótica. Ao invés da pessoa olhar para a farofa, vou fazer uma analogia aqui, bem comum, que fica todo mundo olhando para a farofa e fala assim, não, essa farofa com bacon não dá com nada, vamos fazer farofa com ovo. Não, agora o negócio é farofa com alho. As pessoas só olham para a farofa. Eu convido você agora a levantar um pouco mais a sua cabeça e olhar para o prato inteiro, porque tem um grande bife de filé mignon esperando por você, se chama vendas sensoriais. E eu vou dar exemplos aqui. Eu vou dar o exemplo de uma cachaça brasileira. Ela se chama Sagatiba. A dose dessa cachaça eu vi por R$ 600 sendo vendida. Eu estava em Dubai, num hotel chamado Burj Al Arab, considerado o melhor hotel do mundo. É um hotel 7 estrelas. É exatamente aquela cena que a gente vê de Dubai, quando a gente olha para Dubai, quando a gente vê qualquer cartão postal ou qualquer vídeo de Dubai. É aquele hotel que tem um corte. Ele é assim e do lado é como se fosse uma vela de um navio. Então, é exatamente esse hotel que eu estava lá. Eu fui lá no happy hour.
E o que aconteceu nesse happy hour? Quando a gente chegou, uma pessoa pegou a gente na recepção, apresentou o hotel, o salão é lindo, tem um aquário excelente. A pessoa contou a história do hotel, contou um pouco da história de Dubai, levou a gente até o elevador e a gente subiu. Quando a gente chegou lá no salão onde a gente iria tomar os drinks ali e viver aquele momento de happy hour, que é a realização de um sonho, né? Eu estava em Dubai, ali tinha um piano sendo tocado por uma pessoa que tocava muito bem aquele piano. E a gente foi recebido por um maître que nos cumprimentou, sabia que a gente era brasileiro, falou sobre o Brasil. Ele já sabia que a gente era brasileiro antes de atender a gente, porque a recepcionista lá de baixo do hotel já tinha informado o cara. Então a gente entra e começa a ser atingido pelos 5 sentidos. A audição com uma música maravilhosa, e aí o médico coloca a gente na mesa, e quando coloca a gente na mesa, ele já traz 2 provas ali de uma degustação, a gente acende o cheiro da degustação, ele já fala sobre o paladar, sobre a cremosidade, eles servem a entrada, logo na sequência vem com a carta de vinhos, e pergunta o que você quer beber, e eu falei, só tem esses vinhos ou tem outras coisas? Minha esposa gosta de drink, eu não bebo bebida alcoólica, mas ela queria pedir alguma coisa. Aí a gente abre e começa a ver uísques de $30 mil, vinhos de $15 mil, e de repente o garçom vira para a gente e fala: tem uma bebida do seu país aí. E estava lá, cachaça Sagatiba, dose R$ 600. Dentro daquele ambiente, dentro daquele envolvimento dos 5 sentidos, a gente tira um aprendizado. Quando você está no local certo, no ambiente certo, e você contagia o seu cliente com isso, o cliente paga o preço que for. Porque se você está num lugar, principalmente que é high ticket, se você está num lugar onde a pessoa quer exclusividade, a pessoa quer uma experiência, o problema dela provavelmente não é o dinheiro. Então, ali eu vi que muitas vezes a gente fica lutando para cobrar barato, lutando por preço, e a gente não entende como que as pessoas não compram se o nosso produto ou o nosso serviço está tão barato. E a resposta para isso é muito clara. Você não está agregando valor o suficiente, nem gerando uma experiência sensorial de vendas para que a pessoa fique encantada nos seus 5 sentidos. Essa é uma história muito legal sobre vendas sensoriais. Eu vou contar outras histórias aqui e eu queria que você contasse alguma história de vendas, Leandro. Você vem alguma história na sua cabeça? Até algumas. Eu vou contar uma história que foi extremamente sensorial. E essa história é muito agradável para mim, porque ela acabou validando uma situação que eu tinha com o meu sócio. Isso foi na minha loja e teve uma situação. Eu sempre gostei muito de café, sempre aprecio um bom café. E tinha uma cafeteria no shopping que a minha loja estava, e eu de vez em quando eu saía da minha loja e deixava a loja com os vendedores e eu ia tomar café. Quando eu chegava lá para tomar café, eu conversava muito com a dona do café, conversava com os clientes, encontrava meus clientes lá, a gente tomava café junto. E muitas vezes eu voltava acompanhado da cafeteria com um cliente que estava tomando café e eu trazia ele para a loja. Eu falei com o meu sócio, falei, olha, eu estou fazendo um investimento aqui de café, de 2 cafés por dia, vamos dizer um cafezinho a R$ 7, que é o preço que está hoje mais ou menos, são R$ 14 por dia. Eu fico aqui, como eu falei, eu ficava na loja de segunda a segunda praticamente, então eu estava fazendo um investimento substancial de café. Falei, que tal se nós comprássemos uma máquina de café? Eu estou falando de uma máquina de café expresso numa época onde todos não ofereciam nem água dentro da loja. As lojas não ofereciam nem água. E quando ofereciam um café, oferecia aquele café requentado, de garrafa. E aí ele falou assim, não, eu acho que é muito dinheiro, e eu pesquisei, e na época eu comprei uma máquina importada, italiana, que
moía o café, fazia o café na hora, tinha aquele cheirinho de café dentro da loja, que é sensacional. O cheiro do café ainda é melhor do que o gosto, né? E as pessoas ficavam motivadas ali. E pessoas do lado de fora sentiam o cheiro do café, procurando a cafeteria, era na minha loja. E aí, assim, eu investi um dinheiro muito alto. Então, assim, na época eu lembro dos valores, tá? Isso há uns 10, 12 anos atrás, foram R$ 2.800. Eu imagino que hoje deve ser o equivalente a uns R$ 8.000. É um bom dinheiro para uma loja de roupa de bairro, sabe? Eu coloquei ela num lugar de destaque na loja e as pessoas entravam, eu falava assim, poxa, tudo bem, como vai? Seja muito bem-vindo, como é seu nome? Meu nome é Leandro Rispoli, me apresentava, você já conhece a V8? E eu falava assim, você aceita um café? E as pessoas falavam para mim assim, ah, não, muito obrigado. Eu falava assim, não, você não está entendendo, é um café expresso muito especial. Eu comprava grãos, tipo exportação gourmet. E a pessoa fala assim, expresso? Eu faço ali na hora para você. Apertava o botão e aquela máquina fazia aquele barulho sensacional. E eu servia o café e a pessoa começava, ela largava as roupas e ia tomar café comigo. E nesse momento, Diogo, a gente não falava sobre venda. Era o momento que eu conhecia o cliente me conhecia. E num café se fazem grandes amizades. E aí começou a ter conexões profundas. E as pessoas, quando voltavam para a compra, ela tinha um gatilho de reciprocidade muito grande. E elas compravam muito mais. Eu percebi que meu ticket aumentou. Mas isso ainda não pagava aquela cafeteira para o meu sócio. Mas teve um dia que uma cliente estava voltando e na frente, naquela época não tinha Uber, na frente da minha loja tinha a fila do táxi. Fila do táxi, Diogo, as pessoas esperavam ali vários minutos pela fila do táxi. E uma das minhas melhores clientes parou na fila do táxi, cheio de bolsa da Casa e Vídeo. Aquelas bolsas gigantes, não sei o que tinha dentro da bolsa. E eu falei, puxa, eu vou lá. Aí cheguei, ela estava com a irmã e eu falei assim, olha, tudo bem, olha, o filho dela estava na faculdade e o filho dela precisava muito de sapatênis, calça. Eu falei, olha, chegou a nova coleção de sapatênis tão lindo, seu filho vai adorar. Ela falou assim, Leandro, eu não vou entrar. Desculpa, eu não vou comprar mais nada hoje. Não, mas só entra para você olhar. E ela não. Eu falei, olha, então você precisa ver então as calças. As calças estão maravilhosas e tal. Ela falou assim, não, Leandro, você não vai entrar. Eu falei, então faz o seguinte, espera lá dentro o táxi, enquanto você senta ali, espera sentado, ao invés de ficar em pé. Ela falou assim, não, Leandro, eu não vou entrar, porque se eu entrar, eu sei que você vai me fazer comprar. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, faz o seguinte, só entra para tomar um café. E ela olhou nesse momento para a irmã e falou assim, um cafezinho não dá para negar. E ela entrou. E naquele dia ela comprou R$ 2.800, exatamente o valor da cafeteira. E eu tirei a foto. Uau! Tirei a foto e mandei para o meu sócio. A cafeteira está paga. Sensacional essa história. E eu sinto que as pessoas se conectam muito com essas histórias. A gente fez um pai bola aqui de perguntas e eu sinto que essas histórias são as que mais vão ter audiência e mais as pessoas vão se conectar, principalmente quando a gente fizer os cortes desse podcast. Eu vou fazer aqui algumas histórias que são histórias anti-vendas, tá? E aí tem algumas histórias aqui que são muito legais. A primeira delas é uma pizzaria, estava numa pizzaria e eu estava junto com uma pessoa da minha família e a pessoa da minha família virou e falou assim, olha, você pode trazer, por gentileza, uma outra faca, porque essa daqui não está cortando direito? O garçom pegou a faca da mão do meu familiar, olhou na luz assim e falou assim, essa faca está cortando sim. Botou em cima da mesa e foi embora o garçom. Outro exemplo de vendas antissensoriais, né? É o anti-venda. É exatamente quando eu estava entrando numa loja, tinha uma mulher que estava varrendo a loja, e ela estava tão preocupada em varrer a loja, que quando eu entrei na loja, é como se eu tivesse sujado o que ela já tinha varrido. E o que ela fez? Ela reclamou, ela virou e falou assim, você não viu que eu já varri aí não? E começou a varrer meu pé. Cara, o que eu fiz? Eu saí da loja. Eu não estava varrendo para fora da loja. Eu tive que sair da loja, porque, cara, não tinha nenhum sentido aquilo ali acontecer. Outro exemplo aí de vendas
antissensoriais. Uma vez que eu estava na Europa e a minha sogra queria comprar um sapato e o sapato não estava do tamanho que ela gostaria. E ela virou e falou: Olha, você pode trazer um número um pouco maior? A pessoa virou e falou assim: Olha só, já está dando meu horário de ir embora, eu preciso fechar a loja. Se eu trouxer um número maior, vai ficar grande demais, então não vou pegar, não. Super delicado. Cara, aí eu fico me perguntando: se o vendedor está numa loja para poder vender, se o cliente quer comprar e ele não vende, ele não está fazendo nem o básico. E aí fica a minha pergunta: será que os seus vendedores fazem o básico? Será que as pessoas que trabalham e querem empreender, elas estão fazendo o básico? Coisas muito simples. Olha, manda uma proposta aí, o cara manda a proposta uma semana depois. Ou então manda uma proposta sem data. Porque se você manda uma proposta sem data, o cara vai fechar quando ele quiser. Mas se você tem um prazo ali, aquilo é básico. A pessoa tende a fechar mais rápido. E aí eu vou contar uma última história aqui de anti-vendas, que é bem legal, que é o seguinte. Uma vez eu fui num hotel e eu estava chegando da viagem, só que eu esqueci de comprar pasta de dente, escova de dente, e eu liguei para a recepção do hotel e falei: Olha, vocês vendem aí pasta de dente e escova de dente porque eu esqueci completamente. A moça da recepção virou e falou assim: Olha só, senhor, isso daqui não é supermercado, não. Meu Deus. Eu virei e falei: Não, desculpa, eu não queria comprar chuchu, não queria comprar cenoura, eu só queria saber se vocês vendem pasta de dente. Me perdoe, vou dormir. Às vezes a gente tem a vontade de falar assim: foi mal por ter nascido, né? E acontece exatamente isso quando a gente olha para as pessoas vendendo. A última história que eu tenho para contar é que eu queria comprar um celular, exatamente esse celular que está aqui, que é um celular que, pô, esse celular é um iPhone, né, de última geração. E esse celular não é barato, né? Então eu tinha uma certa insegurança para poder comprar, até porque muitas marcas prometem muito mais coisas do que o iPhone e são vendidos por um preço muito mais barato. Só que eu queria comprar um iPhone. E aí eu fui num desses shoppings aí de informática, que são muito famosos aí, tem vários, em vários bairros. E quando você vai nesses shoppings, é a antivenda em 99% das lojas. Porque você chega e pergunta: Ei, tem o iPhone? Tem sim, o preço é tanto. Ou então assim: não tem, não tem, tem sim, o preço é tanto. E mesmo que a pessoa estiver vendendo um produto concorrente, a pessoa pode perguntar para você: Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, você está procurando o telefone? E, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho esse modelo não, mas eu tenho esse outro aqui. Deixa eu colocar ele na sua mão para você ver, de repente você gosta, só para fazer uma ideia. Tira uma foto aqui para fazer um teste. É o mínimo que a pessoa precisa fazer. E o que aconteceu comigo? Eu rodei durante 2 horas, onde eu fui em várias lojas que me deram preço, que simplesmente falavam que tinha ou que não tinha, e só me davam preço, e as pessoas me atendiam olhando no celular. E depois de rodar 2 horas, uma pessoa que era o dono de um dos quiosques resolveu perguntar o meu nome, resolveu se apresentar e virou para mim e falou assim: Você está procurando um celular? Não se preocupe, você vai ter um celular que atenda todas as suas funcionalidades e hoje você vai sair daqui completamente satisfeito já falando no seu celular. Quando ele falou isso para mim, eu falei para ele assim: Olha só, nem o seu vendedor que está ali, ó, falou comigo do jeito que você está falando. Nem todos os vendedores de todo esse shopping aqui ao redor falaram comigo do jeito que você está falando. Eu vou falar com você e eu tenho certeza que a gente vai fechar negócio. Então, quando eu falei isso com ele, não deu outro. Ele me atendeu aí, ali por cerca de uns 40, 50 minutos, me deu toda a atenção e eu saí de lá com o meu iPhone super feliz. Então, isso daqui é o exemplo de que as pessoas não fazem o básico. As pessoas elas não estão realmente atentas às oportunidades. E as oportunidades estão passando na sua frente o tempo inteiro. O vendedor ele quer falar que aquela pessoa não está bem vestida, por isso ela não vai comprar. O vendedor quer falar que ele ganha mal e por isso ele não vai vender. O vendedor quer falar que ele não tem tempo. Ele quer falar que
o dono da loja está com dinheiro, a empresa está explorando ele, só que se os vendedores fizessem o básico, as vendas com certeza aumentariam pelo menos em mais 20%, 30%. Última história aí e afirmações finais aí para poder a gente fechar esse podcast, Leandro, por favor. Eu concordo plenamente com o que você falou e eu falo sempre assim, pessoas interessadas são interessantes. Então, quando ele se interessou por você, ele se tornou interessante. Então, é assim que funciona. Eu tinha uma placa dentro das minhas lojas, na parte, sempre quando a pessoa subia para o estoque, os meus vendedores subiam para o estoque, eles liam a placa, que dizia assim, anote isso aí, que você pode colocar na sua loja. Depois do seu último atendimento, você se contrataria? Eu sempre disse para o meu vendedor, falo assim, olha, nós estamos juntos hoje, mas amanhã eu quero você em voos muito maiores. Só que o seu próximo emprego, você pode estar atendendo o patrão aqui agora. E esse cara vai identificar você como um cara diferenciado. E esse cara vai pagar por você muito mais. E é isso que eu colocava na mentalidade dos meus vendedores. É assim, o tempo inteiro você pode estar numa entrevista. Grandes oportunidades surgem de coisas que você não imagina. De encontros casuais ou até mesmo encontros profissionais, mas que às vezes com um sentido se torna um outro. E eu tenho uma história de uma vendedora minha, e essa vendedora, ela era uma pessoa que ela tinha um pouco de pena dos clientes. Já viu falar disso, Diogo? O vendedor ter pena de vender, ele olha e fala assim, mas esse cliente já comprou demais? E aí tinha um senhor que de vez em quando ele entrava na loja, ele tomava café na loja e ele gostava de conversar conosco. E a minha loja era uma loja muito assim, as pessoas entravam para tomar café, mas elas saíam de lá sempre comprando alguma coisa. Mas era só um café, e conversavam, e tudo bem. E aí, um dia, eu estava no escritório, que era no subsolo, e eu tinha uma câmera, e eu estava vendo pela televisão, e eu vi que esse senhor estava na loja e que essa vendedora ficou do lado dele e conversou, e conversou, e conversou, e não vendeu nada para ele. E quando eu subi, ele já não estava mais lá, eu perguntei, por que ele não comprou nada hoje? Ela falou assim, ele falou que estava sem dinheiro, você não tem ideia, você fica vendendo para ele. Só que toda vez que ele vem aqui, ele compra, e ele está dizendo que está faltando até comida na casa dele. Eu peguei lá, tomei meu café e disse para ela, você não sabe, mas as pessoas vêm aqui e elas querem realizar. E a forma delas realizarem, delas se conquistarem, de se acariciarem, é através da compra. Você está privando essa pessoa de realizar um bom momento para ela durante o dia, de se presentear. E aí, Você só vai precisar contar novamente essa última história, porque caiu a internet aqui, mas agora a gente já voltou. Volta lá e conta de novo, por favor, a história desse senhor, Leandro. teve uma vez, eu tinha uma vendedora, Diogo, que tinha pena do cliente. Você já viu isso? Pessoas que acham que o cliente já comprou demais ou que você está explorando aquele cliente. Eles não entendem a relação, o quanto é bom para as pessoas comprarem e privam a pessoa de realizar um grande sonho. E eu tinha uma vendedora que tinha pena de um senhor que entrava na minha loja e comprava sempre. Mas ele entrava para bater papo, para tomar café, a gente conversava. E na conversa, geralmente ele apontava para um produto e falava, bonito, né? Aquele produto é novo, Leandro? E eu falava, é. Eu pegava, colocava na mão dele, eu explicava, falava sobre como ele poderia usar, e ele sempre levava no final da visita na loja. E ele ia constantemente. Teve um dia que ele esteve na loja e eu vi pela câmera. Eu estava no subsolo, no escritório, e a câmera estava pegando, e quem foi atender foi essa vendedora, que tinha a pena do cliente. Conversou, conversou, conversou. Quando eu terminei de fazer a reunião que eu estava fazendo lá embaixo, eu subi e esse cliente não estava mais na loja. E eu perguntei para a vendedora, o que aconteceu? Por que ele não comprou dessa vez? E ela falou assim, não, é porque você não sabe. Ele não conta para você, mas ele me disse que ele está passando fome, que está faltando comida na casa dele, que o cartão dele já não passa mais nada e que dessa vez ele não pode comprar. E eu disse, olha,
Se você tivesse oferecido e pegasse a mercadoria e colocasse na mão dele, como eu sempre faço, você teria vendido. O fato de você não ter feito, você privou ele de se acariciar, de se presentear dessa vez. As pessoas vão para o comércio e elas têm os momentos dela que é para se presentear. E muitas das vezes as pessoas se frustram com vendedores que estão ali e não estão preparados para resolver e para atender ali aquela demanda, mas principalmente aquele sonho. E aí, quando a gente estava lá, eu peguei um café para tomar também. Esse senhor entra novamente na loja. E foi direto nessa minha vendedora e falou. Ele estava com um embrulho muito grande assim. E aí, quando ele mostrou, ele quis mostrar. Era uma mala. Sabe aquelas malas de viagem de rodinha? Cara, ele foi na loja da frente e comprou uma mala cara. E eu só olhava para a cara da minha vendedora, toda vermelha, porque sabia que ia escutar muito depois que ele saísse, e depois que ele saiu, eu falei, tá vendo? O que você não fez, o vendedor do lado fez. Então aprenda que o vendedor, ele é um realizador de sonhos. E a gente não tem que pensar em todas as esferas financeiras do cliente, até porque a gente de verdade não conhece. A gente só tem que fazer acontecer, porque o dinheiro não é nada, a não ser moeda de troca. Se você olhar, parece injusto, porque a gente troca papel por mercadoria. É porque a gente acredita que o dinheiro, o papel, tem valor. Porque alguém disse para a gente que tem, porque a gente consegue trocar ele também. Mas, de uma certa maneira, parece injusto. Ele saiu com uma mala da loja do lado e entregou papel para aquele vendedor. Se a gente entende a relação de uma forma mais simples, essa relação ela vai ser justa para ambos os lados. E aí ninguém vai ficar constrangido em vender e nem vai ter empatia de forma errada do cliente. E só um detalhe, né? Quantas viagens aquela pessoa vai fazer com a família e vai guardar de recordação para o resto da vida? Ou seja, aquela mala não tem preço. Aquilo que a pessoa vai aproveitar a partir daquele produto é algo intangível, é algo que você não consegue mensurar. Leandro, deixa um recado final para o pessoal e convido o pessoal para o nosso workshop de vendas sensoriais. Eu vou deixar o link para as pessoas fazerem a matrícula aqui. Se você escutou nosso podcast até agora, eu quero te dizer que o que a gente conversou aqui é um pedacinho da nossa história. A gente está aqui com muito amor e muita dedicação para fazer com que você, a sua empresa, os seus funcionários, mas principalmente os seus clientes, possam ter uma relação muito mais justa e muito mais próxima com você. A nossa intenção, de coração, é entregar tudo que a gente aprendeu ao longo dessa jornada para que você possa fazer de forma muito melhor e, principalmente, de uma forma muito mais intuitiva. Sabe? Descomplexar, tirar toda esse peso de ter que aprender um monte de técnica e a gente simplesmente ser ser humano novamente. É o natural. As pessoas estão carentes. O mal da humanidade agora é a depressão, a ansiedade. Então, se você estiver ali pronto para se conectar com essas pessoas, você não só vai vender mais, você não só vai ter vendedores que vão estar muito mais seguros e felizes porque eles estão usando os 5 sentidos naturais que eles já vieram de fábrica. Deus já colocou isso na gente. A gente tem que voltar para essa conexão de pessoas com pessoas. Você também vai poder estar ajudando pessoas que, de repente, estão indo no comércio. Sabe por quê? Porque eles estavam tão deprimidos dentro de casa que, de repente, já estavam tendo pensamentos suicidas. E sabe quem é a porta? E quem é a pessoa que pode estar ali trazendo alegria para essa pessoa, dizendo para ela que ela é importante? São os seus vendedores. Você tem um papel social muito grande. E não tem a ver só com lucro. E o lucro é importante, ele vai chegar. Ele vai chegar como consequência e vai chegar de forma abundante na sua vida. Mas vamos fazer o natural antes de querer fazer o artificial. Primeiro faz o simples, que o simples dá certo. Alguém um dia disse que o complexo era melhor e começou a todo mundo nadar para aquele mesmo caminho. Às vezes a gente precisa ser um pouco como a Dory do Procurando Nemo, que parecia louca, mas ela foi a única que atravessou o oceano para encontrar o Nemo. Então, se você hoje
sente que você está nadando num monte de peixe junto e que está sobrando migalhas para você, a hora é essa. Vem experimentar algo novo, sabe? Vem fazer primeiro, antes do seu concorrente. Eu me arrependo, quando lançou o Instagram, de não ter feito o Instagram logo no início, porque eu achei que aquilo ia ser uma bobeira, assim como o Orkut foi, acabou, e está aí. Eu poderia ser uma das grandes marcas dentro do Instagram, porque o Instagram, ele impulsionava o seu produto, tudo que você colocava no início. Eu demorei para entrar. E você hoje tem a oportunidade de fazer primeiro. Você pode estar sendo um dos primeiros empreendedores a escutar esse podcast E implementar as vendas sensoriais, né? e implementar as vendas sensoriais. Então, a gente vai ter workshop. Vem para o nosso workshop, faça diferente, experimente e viva o novo. Porque quem faz a mesma conta a vida toda vai ter sempre o mesmo resultado. Muito bom, Leandro. Para encerrar aqui, eu quero contar que as vendas sensoriais têm a ver com as experiências também que a gente já teve na Disney. Se você está aqui me assistindo e não foi à Disney, eu vou contar que as pessoas ficam felizes de enfrentar fila, e eu vou explicar o motivo. Existem alguns brinquedos na Disney que a demanda é muito grande, é muita gente que quer ir naquele brinquedo. Então, às vezes, a fila chega a ser de 1h30, 2 horas ali. Só que no momento que você está na fila, existe uma série de ambientação para que você possa ficar naquela fila já brincando no brinquedo. Então, se você vai numa montanha-russa, se você está esperando na fila, imagine que a montanha-russa é do Hulk ou de algum super-herói. Durante a fila existe um videogame para você jogar daquele super-herói, existe uma ambientação, como por exemplo, eu tive na Disneyland de Paris e tem lá a montanha-russa dos Avengers, dos Vingadores, e quando você entra na fila tem um Homem de Ferro em tamanho real falando com você. Cara, eu fiquei ali uns 10 minutos e a minha madrinha falando para mim, Diogo, vamos para a fila, vamos embora, a fila já passou, não deixa as pessoas passarem, eu quero ficar falando com o Homem de Ferro. E eu estava me divertindo naquela fila. Agora imagina isso, você vai para uma fila, fica 2, 3 horas e, cara, você está se divertindo naquela fila. Por quê? Porque você está tendo uma experiência sensorial. É o som, é o tato, é aquilo que você está vendo, é a vibração. Então, a Disney faz isso muito bem. Você está ali na fila, aí depois de 1h30, 2 horas, você vai ao brinquedo, você tem uma experiência, às vezes, de 4D, onde você tem o 3D ali do óculos, ou às vezes eles jogam água, né, em você, quando tem alguma experiência, ou até fogo, alguma coisa assim. Você passa por aquilo e você está tão entusiasmado, que quando você sai de qualquer brinquedo da Disney, qual é o primeiro lugar que eles te colocam? Porque é um caminho, né? Então você tem a fila, você entra no brinquedo, quando você sai do brinquedo, você vai para uma loja. E quando você chega naquela loja, a loja é toda ambientada para aquele brinquedo. Então, se você está no brinquedo dos Vingadores, quando você sai daquela loja, a loja tem todos ali, o Thor, o Hulk, todos eles para poder vender. Tem boneco, tem caneca, tem chapéu, tem blusa, tem camiseta, tudo que você imaginar daqueles brinquedos. E você pode ter certeza absoluta, aquela experiência sensorial gera um desejo em pessoas de todas as idades. E quando isso acontece, a empresa cresce e prospera. Olha o tamanho da Disney. Agora você vai me dizer que você não pode fazer algo simples dentro do seu escritório de advocacia, dentro do seu escritório de contabilidade, dentro da sua clínica como dentista? Claro que você vai conseguir fazer, e eu vou te ensinar isso junto com o Leandro no nosso workshop Vendas Sensoriais. Então, você que está aqui assistindo a gente, obrigado por ter assistido esse podcast até o final. E o link está exatamente aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever no nosso workshop Vendas Sensoriais. O site é www.escoladeheróistreinamentos.com.br www.escoladeheróistreinamentos.com.br. Agradeço imensamente a sua audiência e nos vemos no nosso workshop Vendas Sensoriais. Dá um abraço para a galera aí, manda um abraço para a galera aí, Leandro. Assim, ó. Vendas Sensoriais, a mãozinha, que é a logo da nossa marca. Valeu!